Bom dia, paz de Cristo. Eu sou o pastor José Carlos Oliveira Silvério. Você já sabe, estou gravando mais um vídeo para abençoar a sua vida e hoje eu vou falar sobre libertação. Peço a você que fique comigo até o final da gravação desse vídeo. Peço também a você que se inscreva no meu canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, porque isso é muito importante. Vamos para a leitura do texto principal. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 9, versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor: E Jesus, vendo a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. É sobre isso que nós vamos falar na manhã desse dia. Vamos falar de libertação, como expulsar um demônio da maneira correta. Eu vou te ensinar neste vídeo como fazer, sabe, a expulsão desse demônio de maneira correta. Diz o texto, sim, que o pai do menino, Jesus faz uma pergunta ao pai do menino, Marcos capítulo 9, versículo 21, perguntando, né? Perguntou ao pai dele, perguntou ao pai do menino, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe, desde a infância, e muitas das vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Então nós vemos aí que aquele pai, aquele chefe de família já estava sofrendo com a possessão do seu filho há muito tempo. Aquele espírito, aquele demônio tinha se apossado do seu filho desde a infância. E Jesus chega para dar um basta. É isso que eu quero te ensinar. Bom, você, muitas das vezes, sim, você que é da área da libertação, você só está preocupado em expulsar o demônio, sabe? Esse é o erro que muitos que trabalham aí na área de libertação, à frente de um trabalho de libertação, estão cometendo, tá? E qual o erro? Vocês só querem expulsar o demônio, mas podemos ir além e eu vou te ensinar qual é o erro. Por que na maioria das vezes o espírito volta? Então nós precisamos fazer o desligamento pleno, total, absoluto e completo dos espíritos, ou do espírito que está ali atuando na vida daquela pessoa, da pessoa que está possessa. E eu vou te ensinar hoje a fazer o despejo sem direito à volta. Sim, vamos fazer o despejo sem direito à volta. Jesus nos ensinou, Jesus chega e dá um basta naquela situação. Jesus dá o despacho daquele demônio e sem a volta. Olha o texto principal, olha que coisa linda, que aula linda, maravilhosa de aprendizado para nós na área da libertação. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 9, versículo 25. E Jesus, vendo a multidão, concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. Essa é a ordem. A ordem é para sair e outra ordem, para não entrar mais nele, porque quando Jesus conversa com o pai do menino, Jesus faz uma pergunta para nos ensinar. Jesus pergunta ao pai do menino, há quanto tempo lhe sucede isso com o seu filho? E o pai lhe responde, desde a infância isto vem acontecendo, e muitas das vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Então Jesus percebeu, sim, não precisava nem fazer a pergunta, porque Jesus sabe de tudo, mas Jesus fez a pergunta para nos ensinar, entendeu? Para abrir nossos olhos espirituais, para que a gente possa ver aquilo que Jesus estava vendo. Então, Jesus viu que aquela situação era recorrente, aquele espírito sempre atuava daquela maneira, sabe? E desde a infância do menino, Jesus chega e dá um basta. Jesus diz assim, Jesus repreende o espírito
E ele diz: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. Que assim seja. Quando você for expulsar um demônio, expulsa de verdade, sim, ordene a saída dele e dê outra ordem, dizendo para ele: você não vai ter mais acesso a esse corpo, você não vai ter mais acesso a essa família, porque hoje eu, em nome do Senhor Jesus, estou fazendo o despejo total, absoluto e pleno do teu acesso a esse corpo, a essa família. Oh, que coisa linda! Vou te ensinar o que fazer ao expulsar um demônio, para que ele não volte, para que ele não regresse, para que não haja recorrência na vida da pessoa. Vamos lá? Texto principal, Marcos capítulo 9, versículo 25. E Jesus, vendo a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe o teu ministério de libertação, que Deus abençoe você que está à frente dessa obra, sabe? Então, a gente aprendemos com o Senhor e nós podemos ir além. Hoje eu falei sobre como expulsar um demônio da maneira correta. Hoje eu falei para você o que fazer expulsar um demônio. Espero que este conteúdo lhe seja útil. Agora, permaneça comigo assistindo meus vídeos, tá bom? Quero desejar a todos aí uma excelente semana, tá? Eu sou o pastor José Carlos e hoje falei sobre vocês como expulsar um demônio. Amém? E assim seja. Glória a Deus.